quem falar que o Ben Sulayem é feio vai tomar 3 posições no grid. Eu não acho que vai ser assim, porque eu acho honestamente que seria um tiro no pé muito grande e os caras sabem que, tipo assim, se você qualquer coisa que você faz com um piloto repercute muito. A FIA tá um caos, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas boatos dão conta de que o pai de Carlos Sainz pensou em se candidatar à vaga de Ben Sulayem, ou seja, presidente da FIA. Só que parece que o Ben Sulayem não entendeu muito bem que esse senhor aí da tela... Que se chama? Carlos Sainz. Ah, ok, perfeito. O pai de Carlos Sainz, que também se chama Carlos Sainz. Parece que o Ben Sulayem não entendeu muito bem que o Carlos Sainz estava afim de assumir o poder e ele tá tentando criar maneiras de se manter lá no topo. Perfeitamente. E você pode ler, então, as medidas, as propostas de Ben Sulayem para se manter no topo? Claro, ele quer antecipar o prazo de candidaturas, né? Ou seja, inviabilizar a candidatura do Carlos Sainz Jr. Dificulta a candidatura, porque candidaturas para esse tipo de cargo normalmente exigem um tempo para você juntar documentos, montar uma campanha, conversar com pessoas, enfim, tudo isso. E também aí o poder de veto do presidente, ou seja, o Mohammed bin Sulayem, ele poderia escolher quem vai ser ou não o presidente. Que aí é o negócio mais grave, obviamente, assim, o Ben Sulayem, ele quer ter um poder de vetar qualquer candidatura. Ele não teria o poder de escolher exatamente, mas ele teria o poder de escolher quem não pode participar. Sim. Assim, ele pode vetar o pai do Carlos Sainz. Fala, não, ele não pode. E aparentemente sem nenhum motivo plausível. Sim. Né? Então, mais uma bola fora do Ben Sulayem. Né? Mais uma de muitas que ele tem, né? É impressionante. Mas isso aí, de fato, é o mais preocupante. É o mais preocupante. E é curioso que isso aconteça logo quando surgem os boatos de um nome forte. É coincidência. Um nome forte como o do pai do Carlos Sainz ali, que é extremamente respeitado no automobilismo, porque assim, talvez muita gente ache que o pai do Carlos Sainz é conhecido por ser pai do Carlos Sainz, mas é o contrário, o Carlos Sainz é conhecido por ser filho do Carlos Sainz. Porque o pai do Carlos Sainz, ele é um piloto de rally muito famoso. Bicampeão mundial de rally, acho que é. Muita história no automobilismo, enfim. Então, seria um nome forte para assumir a Fórmula 1 aí. E é curioso que o Ben Sulayem queira propor esse tipo de situação pro estatuto da FIA, bem no momento em que ele tá pressionado e com uma figura proeminente tentando ser presidente, né? Você não acredita em coincidências, mano? Você não acha que é apenas uma obra do acaso? Eu acredito. Mohammed bin Sulayem é um cara que tem uma índole tão boa, pô. Um cara que se mostrou já tão a favor da democracia, um cara que não liga para o poder. Você acha que ele ia articular internamente coisas para impedir a candidatura de uma outra pessoa? Acho que não. Tenho certeza que não. Eu acho que foi mera coincidência. Mera coincidência. Não, com certeza foi mera coincidência. Enfim, né? Mas é engraçado, né? É engraçado como ele no final das contas, ele é um rato assustado, né? De fato, é. É um rato assustado. Tipo assim, qualquer movimentação ele já se sente muito ameaçado e ele já acha que ele tem que agir de qualquer maneira, porque ele não consegue conceber a ideia dele perder o poder. E a gente vê nas entrevistas dele, né? Também. Tipo assim, ele é um cara que, geralmente nas entrevistas, é um cara extremamente defensivo, né? Sempre dando uma carteirada, sempre mais agressivo. Ninguém conhece o meu trabalho, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô fazendo, antes era pior. É sempre nesse caminho aí. O Ben Sulayem que tá tentando virar o ditador da FIA, perfeitamente. Né? Enfim, né? Enfim. Ele que tem uma afinidade muito grande com ditaduras do Oriente Médio, né? Exatamente. Justamente porque elas pagam pra estar na Fórmula 1. Coincidência também, imagino. Deve ser, deve ser. Agora ele tá tentando fazer usar seu próprio cercadinho dentro da FIA. A era Ben Sulayem. Mas não para por aí. Não para por aí. Tem mais coisa que aconteceu aí durante a semana sobre a FIA, porque é o seguinte, ó. Mudaram as punições. Muita coisa mudou aí no quesito punições. Do dia pra noite, praticamente. E eu vou trazer aqui as duas principais coisas que aconteceram, né? O Verstappen, por exemplo, que é um cara que frequentemente se envolve nesse tipo de punição por conta de palavreado, por conta de comportamento, o Verstappen tem que ficar de olho, porque é o seguinte agora, senhor Rafael. Primeiro a parte boa pra ele, né, no caso, pro Verstappen. Pode ler pra gente? Claro. Redução das multas por xingamento em 50% do valor. Exatamente. Então as multas estão mais baratas, então agora o Verstappen
pode xingar sem o bolso dele sofrer tanto. Doer tanto, é. O Já não próprio... doía antes, né? Venhamos e convenhamos. Já não doía antes, né? Sim. Dói o meu quando eu tenho que ir no supermercado. Exatamente. Do Verstappen, quando eu tenho que pagar uma multa, não dói, não. Tá de boa. Agora, tem uma outra questão também, né? Uhum. Que é essa daí. Punições esportivas para má conduta contra oficiais da FIA. Exatamente. E aí, quais são as punições caso você tenha uma má conduta contra oficiais da FIA? Porque o que a FIA fez? O pessoal reclamou bastante das multas, as multas estavam abusivas e frequentes, então o pessoal da FIA reduziu o valor das multas, ou seja, acatou uma reclamação da galera aí. Porém, eles transformaram aí, eles transformaram não, abriram precedente para que punições esportivas sejam dadas quanto à má conduta. Aí má conduta eu não sei se, eu acredito que não envolva palavrão, por exemplo, mas qualquer tipo de má conduta relacionada... crítica direcionada à FIA. Eu não diria crítica, é má conduta. Má conduta, o problema é que fica um pouco genérico, então não dá pra saber o tipo de coisa que vai ser punida. Mas vai ser punida com punições esportivas. Você consegue ler aí ou tá muito pequeno? Não consigo. Se cometido por um piloto durante a competição, exceto sprint ou corrida, penalidade mínima de 3 posições no grid na próxima corrida. Ok. Se cometido por um membro da equipe durante a competição, exceto sprint ou corrida, penalidade mínima de 3 posições no grid para ambos os pilotos na próxima corrida. E por fim, se cometido durante a sprint ou corrida por um piloto ou um membro da equipe, penalidade mínima de 5 segundos para o piloto. Exatamente. Então estão aí as punições, vou deixar na tela aí para vocês poderem ler ou printar, ou enfim. E vou dar os créditos também aqui, ó. A gente pegou esse print do blog Fórmula 1 lá no Twitter, tá? Então sigam, @blog_Fórmula 1. É uma ótima página, traz muita coisa sobre a categoria e são amigos nossos aqui do canal. Então sigam lá, porque a gente pegou de lá. Dito isso, feito esse disclaimer aí de onde a gente pegou, eu acho que assim, a FIA e o Ben Sulayem, principalmente, merecem muitas críticas. A gente acabou de falar aí dele tentando virar um ditador, que claramente é algo nocivo pro esporte. Mas nesse aspecto específico aí, eu acho que tem muita gente fazendo tempestade em copo d'água. Porque, assim, punição esportiva para má comportamento existe em todos os esportes. Absolutamente todos os esportes. No basquete tem falta técnica, no futebol você toma cartão, e não só contra árbitros, mas contra outros companheiros ali de esporte. Então, se você xingar alguém dentro de um campo de futebol, você pode ser expulso, você pode tomar amarelo, né? Você pode ser suspenso depois por vários jogos. Se você faz isso numa quadra de basquete, você também pode ser expulso, você pode tomar uma falta que vai resultar em prejuízo esportivo. Então, eu não acho errado que a FIA estabeleça que mau comportamento ou coisa do tipo possa ser punida com questões esportivas, ou seja, com prejuízo esportivo. Eu acho até que é, de certa forma, muito mais educativo do que você punir com uma multa, por exemplo. Agora, o que eu acho que é bom a gente ficar com o pé atrás é que tipo de coisa será punida. Porque o que é má comportamento, má conduta contra oficiais da FIA? Má conduta é você xingar uma decisão de punição no rádio? Ou má conduta é você fazer uma crítica à gestão do Ben Sulayem numa entrevista coletiva? Ou má conduta é você falar palavrão numa entrevista coletiva da Fórmula 1? Tem que ver o que é má conduta. Uhum. Eu acho que, enfim, se for ali xingamento ou esse tipo de coisa durante a corrida a stewards ou a outro tipo de situação parecida, eu acho que até faz um certo sentido. Agora, se for em coletiva, se for fora do ambiente de corrida, eu não acho que seja interessante você trazer a punição para dentro da corrida. Eu discordo de você, acho. Eu até entendo. Esse último ponto que você traz aí, de tipo, o que vai ser a má conduta, obviamente, eu acho que é o que dita ali, e enfim. Vamos ver, vamos esperar a primeira fatalidade pra ver
o que vai ser O primeiro considerado... defunto, né? É, Vamos misturar o primeiro defunto. o que vai ser... É que, cara, eu acho, né? Desculpa te cortar. Só pra concluir uma coisa que eu ia falar, eu acabei esquecendo. É que eu acho também que, tipo assim, do jeito que tem uma galera falando, parece que eles vão. Quem falar que o Ben Sulayem é feio, vai tomar 3 posições no grid. Eu não acho que vai ser assim. Porque eu acho, honestamente, que seria um tiro no pé muito grande. E os caras sabem que, tipo assim, se você. Qualquer coisa que você faz com um piloto repercute muito. Repercute absurdamente. Então, tipo, não dá pra eles fazerem qualquer coisa de maneira extremamente arbitrária, porque vai pegar mal pra eles. Aham. Eles são, de certa forma, reféns da popularidade dos pilotos. Então, eu acho que tem que ficar de olho no tipo de abuso que a FIA é capaz de cometer, mas eu não acho que eles vão ser muito radicais ou muito caras de pau nesse tipo de punição. Eu acho que é mais uma coisa, tipo, pra assustar ali e tudo mais, e pra abrir um precedente caso alguém passe muito dos limites, assim. Eu não acho que exista um interesse em, de fato, ser uma ditadura nesse Sim. aspecto, de sair punindo todo mundo que fala alguma coisa contra a gestão da FIA. É, eu ainda não sei, eu acho que é muito bizarro. Você até citou, por exemplo, que num caso hipotético, né, obviamente, de um piloto xingar um steward dentro do carro, você acha que seria ok, né, tomar uma punição, mas você até citou outros esportes, você citou NBA, você citou futebol, que tem outras disciplinas, ações disciplinares para atos de indisciplina, né? Mas eu acho que até esses casos que você citou são penalidades mínimas, né? Porque a falta técnica, Não. por exemplo, em NBA, você sai de um ponto. O cartão amarelo, você não tem um malefício em resultado imediato, pelo menos. Tipo assim, o cara toma um cartão amarelo, mas ele segue no jogo, ele pode jogar normal. Então, Agora, 5 segundos pra um piloto pode ser algo que muda uma corrida. não, e expulsão? 3 posições pra ambos os pilotos é algo que muda. Mano, mas eu acho E que. expulsão no futebol? Não, tudo Pô, bem. eu sei que tem um peso diferente, porque o futebol é um esporte. É que Fórmula 1 também é um esporte coletivo, mas a Fórmula 1, enfim, tem características próprias e, claro, uma punição para um piloto faz uma diferença maior na corrida dele do que uma punição para um cara de um time de 11. Mas eu acho que, tipo assim, por que a gente entende como aceitável algumas coisas que acontecem dentro da Fórmula 1, sendo que em outros esportes não são, entendeu? Não são aceitáveis, entendeu? Então, tipo, você tá botando em xeque, às vezes, dependendo da maneira que eu não tô falando tudo, tá, gente? Não tô falando qualquer reclamação, não tô falando qualquer crítica que o cara faça dentro do rádio, mas às vezes você tá botando em xeque a lisura do processo. E aí eu não sei se é positivo se fazer isso. Não Pô, acho que não acho que deveria ser. Você falou aí de basquete que cede só um ponto, mas não necessariamente. Flagrante, falta flagrante, expulsa. Flagrante 2 expulsa. E o Draymond Green já foi expulso diversas vezes porque foi pra cima de arbitragem e tudo mais. É... E aquela coisa, tipo assim, eles abriram o precedente pra fazer isso. Eu acho que, é o que eu falei, eu acho que uma medida que você toma caso alguém passe muito do limite. Aí você tem que tomar esse tipo de mas medida. Mas o caso que não seria passe, passar não. muito do limite? Não sei, eu acho que acusar alguém de algo muito grave, assim, falar que essa porra é uma palhaçada, meter um louco desse, assim, no rádio. Pô, mas você acha que isso é tão grave? Eu acho que é grave, cara. Porque, assim, nenhum esporte pode fazer isso. Eu Mas acho acontece, é que engraçado. a gente não vê. Se, Claro que. se... Então, mas o Verstappen pode xingar com o rádio fechado. É, É a mesma coisa que o Memphis Depay xingar um árbitro que não fala inglês, em inglês, sem o cara entender. aham. Entendeu? Tipo, se o cara não vai entender. Se o cara não entender, tudo bem. Você quer fazer merda? Não seja pego, que você não vai sofrer punição. Mas se você xingar o juiz na cara dele, você vai ser expulso. Ah, mano, eu sigo Da mesma achando. maneira que na Fórmula 1 alguma coisa vai ter que acontecer caso você xingue. Eu, Entendeu? E assim, os pilotos têm uma responsabilidade muito grande. Faz parte da profissão deles. Um jogador de futebol que é expulso, por exemplo, ele impacta menos a sua equipe? Sim, beleza. Mas isso só mostra que um jogador de futebol tem uma responsabilidade menor dentro do time dele do que um piloto de Fórmula 1 tem dentro da equipe dele. não, eu sigo achando desproporcional. Eu não consigo olhar isso com bons olhos e achar que, tipo, são punições válidas.
Enfim, veremos aí, de novo, veremos aí o que eles vão considerar má conduta ou algo do tipo aí, pra gente ver qual vai ser a punição, etc. Mas eu acho que é algo que é totalmente desproporcional com qualquer caso que a gente tenha presenciado nos anos recentes da Fórmula 1 até, mano. Tipo assim, eu não consigo pensar em algum piloto, algum chefe de equipe, ou enfim, alguém que chegou e, mano, deu uma urinada histórica na FIA, assim, um ponto da gente ficar constrangido. É algo que normalmente rola, tipo, dentro do carro, do piloto falar, tipo assim, eu acho que os comissários estão de sacanagem. Eu acho que, sei lá, qualquer outra coisa. Eu não acho que nada que a gente tenha presenciado nos últimos anos de Fórmula 1 é, tenha merecido alguém tomar 3 posições, ou os dois pilotos tomarem 3 posições, 5 segundos, enfim. Eu sigo achando algo desproporcional. Então, mas é que, por exemplo, aí entra outra questão. Má conduta também pode ser não seguir alguma diretriz de corrida, não seguir algo que foi combinado no briefing, entendeu? Que talvez hoje os caras fiquem de mãos atadas e não possam punir. Eu lembro que teve um caso do Lando Norris um tempo atrás, que eu não lembro exatamente o que ele fez, mas ele foi frontalmente, ele fez algo frontalmente contra alguma Foi no diretriz. GP Foi do no Brasil. Brasil, Foi no GP do Brasil. teve até que ter 2 voltas de apresentação. Porque não era pra ele sair, mas ele saiu com o carro. É. Exatamente. Então, tipo Mas assim. eles podem punir, eles podem investigar e punir. Nesse dia ele foi investigado. Então, mas não foi punido. Não foi punido porque os caras olharam e falaram, eu acho que não merece punição. Mas não Então, foi mas porque, tipo, depende. nada dentro do regulamento atual tinha previsto uma punição pra ele. Eu acho que tinha. Eles apenas olharam aquilo com uma condescendência por qualquer motivo que seja. Então, mas às vezes o negócio não tá muito bem especificado no regulamento e eles sabem que se eles vão lá e punem um cara que tá disputando o título, o mundo cai na cabeça deles, entendeu? Porque não tá nada escrito lá que eles podem fazer. Agora você tem um subterfúgio pra poder punir quem você quiser do jeito que você quiser. Só assim, talvez seja poder demais, talvez não, é poder demais porque não tá especificado o que é má Exatamente. conduta. Aí má conduta você pode enquadrar qualquer coisa, né? E aí vai depender do gosto do freguês. Aí vai virar a mesma coisa que virou o caso Michael Massi lá. Eles falaram, tipo assim, não, ele poderia ter feito o que ele fez. Tipo assim, obviamente ele não poderia ter feito o que ele fez. Mas eles vão falar, vão meter a desculpa de que não, tá implícito, não, mas vai mudar a regra aqui. Então se mudou a regra depois é porque não podia, né? Mas alguém inventou uma interpretação de que podia. E eu acho que esse que é o perigo, mas assim, você abrir o precedente de uma punição esportiva para uma ação de indisciplina dentro do esporte, eu não acho que seja novidade e não acho que seja completamente maluquice, Te não. trago um outro ponto, então. Você citou o caso Michael Massi. Após terminar o GP de Abu Dhabi 2021, o Hamilton fala que, tipo, ele usa até a palavra. Desmanipulated. Exatamente. É. E aí, tipo assim, pô, o cara, Poderia ser punido, ele tá pô. frustrado com uma situação ali que aconteceu. E aí você acha que o certo seria que na próxima corrida do ano seguinte ele começasse com 3 posições abaixo de onde ele começou? Não foi certo porque ele tinha razão. Então, mas, mano, deixa o piloto. Pô, porque às vezes, mano, o piloto vai estar certo. Às vezes o piloto vai estar certo, o comissário vai estar errado. Não, eu Faz parte, concordo. tá ligado? Então, tipo assim, Concordo mano, que ele vai. pô, Mas deixa o cara, ele tá frustrado, ele quer reclamar, ele quer desabafar. E, tipo assim, pô, Mas isso. o piloto vai estar certo no quesito de merecia ou não merecia ser punido. Ele não vai estar certo no quesito de estão querendo me fuder. Não, Tipo assim, entendeu? não, tudo bem, mas ainda assim, mano, Porque se a gente, desproporcional. porque se a gente acredita, se a gente começar a acreditar que os comissários estão lá pra fuder um piloto específico ou outro, Não, beleza, acabou o esporte. acabou o esporte, entendeu? Mas, mano, é o que acontece, velho. Sei lá, de novo, eu não acho que é um crime tão grande assim. Eu não acho que é Um também. piloto abrir o rádio e falar, porra, eu acho que os caras estão me fudendo. Tipo assim, Não, segue eu o não, baile. eu não acho que é um crime. Eu acho que é legal que a gente veja isso, que a gente escute isso, que a gente saiba disso. A questão é que em nenhum outro esporte você tem as falas dos atletas transmitidas. Nenhum outro esporte. Então, Então, tipo assim, o máximo que um jogador de futebol pode fazer é ir na entrevista pós-jogo e reclamar. uhum, E toma punição. Toma punição. nem No futebol, o sempre. cara. Nem sempre toma, beleza. Mas existe o precedente. O maluco lá do Internacional. Sim. Pô, a Manu vai adorar, que a gente falou de novo do Internacional hoje. Como que é? O Vitão? O Vitão, é. O Flamengo até tentou contratar ele, né, inclusive.
que ele foi lá na entrevista e reclamou. Uhum. Provavelmente ele vai ser julgado pelo STJD. Não vai por nenhum... Não, ele vai ser Mas mesmo julgado. que fosse. Não significa que ele será Sim. condenado. Uhum. Mas, tipo assim, o cara vai ser julgado. E, cara, eu acho, na moral, eu acho justo que o cara seja julgado. Porque, tipo assim, o jogador, ele pode chegar lá na entrevista e ele fala assim... Pô, a arbitragem foi ruim hoje, marcaram um pênalti que não era, ou fizeram tal coisa que não era. Uma coisa é isso. Outra coisa é você falar, tipo... Pô, porque toda vez que a gente vem aqui a gente é roubado, porque não sei o que lá, que foi mais ou menos isso que ele falou, Sim, né? uhum. Não lembro exatamente como foi. Ah, porque contra o Corinthians é sempre assim. Sim. Tipo assim, porque aí você tá botando em xeque a lisura do campeonato, a lisura da arbitragem. E assim, longe de mim acreditar na lisura do campeonato organizado pela CBF, que talvez seja a entidade mais corrupta do Brasil hoje. Com menos lisura no Brasil. Mas assim, mas eu entendo que esse tipo de coisa seja punida. Eu entendo, honestamente. E em qualquer esporte é. Só que aí fica aquela coisa. Aí fica aquela coisa. Vai passar do ponto nas punições? Ou não vai passar do ponto? Enfim, de novo, a gente vai ter que esperar pra ver qual vai ser o primeiro julgamento, qual vai ser a primeira punição e como isso vai ser proporcional aos próximos casos ou não. Mas eu sigo achando algo totalmente desnecessário e desproporcional. Bom, enfim. Veremos. Mas comenta aí o que vocês acham que vai acontecer. Eu quero saber as opiniões de vocês.